Olá pessoal, então, hoje eu quero falar a respeito das calorias, dessas famosas calorias e se vale a pena a gente contar, se não vale a pena contar, da onde que vem isso, se isso atrapalha, se isso ajuda. Então vamos lá, o que eu faço com os pacientes que chegam no consultório pelejando para contar caloria e com dificuldade realmente de entender o que e como utilizar essa questão de caloria para melhorar a gordura localizada, melhorar a celulite, para perder peso, né? Então eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês que vai ser uma apresentação que eu vou comentando em cima desses slides, para a gente ter uma conversa mais tranquila aqui. Tá legal? Então vamos lá. Mito das calorias. Contar calorias para perder peso. Eu já te falo que não ajuda. Na verdade, isso confunde muito. Confunde muito. Porque é dito que o acúmulo de gordura ele é igual ao tanto de caloria que você ingere, ao tanto de caloria que você gasta. Quer dizer, você come caloria, energia, e você gasta essas calorias através de exercício físico e através do próprio metabolismo do corpo. Mas será que é assim mesmo? Que calorias são essas? O organismo da gente conta calorias, a gente tem hormônio, a gente tem sensor para caloria? Então aí que está o grande negócio. Por quê? Porque não há sensores, o organismo da gente não consegue estabelecer está entrando tanta caloria, ou caloria assim, ou caloria assada. Então não há sensor para caloria no nosso corpo. Então não tem hormônio específico que conta a caloria, que mede a caloria. Por exemplo, você tem um brócolis, tem 100 calorias, vamos supor um brócolis com 100 calorias. 100 calorias do brócolis é diferente de 100 calorias da banana, que é diferente de 100 calorias de papel. Se você comer papel, 100 calorias de papel, você não vai absorver nada. E são 100 calorias. Então calorias são diferentes. Cada alimento tem um determinado tipo de caloria e esse tipo de caloria vai ser absorvido ou não, dependendo do que esse alimento leva para o organismo em termos de mensagem. Tá? Nós vamos entender melhor isso aqui. Por quê? Os hormônios eles são mensageiros químicos, né? Então, diferentes tipos de calorias, como eu disse, eles vão provocar respostas diferentes dentro do organismo. E cada tipo de carboidrato, cada tipo de caloria, ele faz uma resposta no organismo. O organismo responde de um jeito. Por exemplo, os carboidratos, a gente já sabe que elevam muito a insulina e elevam muito a glicemia, né? Proteína e gordura não elevam a glicemia tanto assim. A proteína eleva a insulina, a gordura não eleva a insulina. Então você vê que são coisas diferentes ali no sentido de elevação e de resposta do organismo. Na verdade, a proteína e gordura, ela estimula a liberação do peptídeo 2Y, ou YY. Que peptídeo é esse? Isso é um peptídeo, é um sensor de saciedade, que a pessoa está saciada, né? Então é o contrário. Então calorias não são simplesmente calorias. Cada caloria é diferente de outra caloria. E como assim? Porque a resposta desses hormônios da gente, eles vão depender da instrução que essa caloria traz. Por isso que as calorias são diferentes e quem denominou calorias pensou só em energia. Mas a gente não pensa só em energia. É um conjunto de mensagens que essas calorias específicas trazem para o organismo e o organismo vai responder de determinadas formas, de diversas formas, né? Centenas de formas. E como você ganha peso, vamos ler aqui, como você ganha peso é realmente uma questão de quais hormônios você ativa para aquelas calorias que você está comendo. É o que eu estou dizendo, né? Cada caloria, ele estimula determinado hormônio dependendo do que ele está carregando como mensagem. Então, caloria é só energia, né? Quando a gente fala em caloria, é energia. Não quer dizer muita coisa para o organismo, não. O que faz diferença é que tipo de caloria, que tipo de mensagem que aquela caloria está enviando para a gente. Então, muitas pessoas acham que a gordura corporal está sob controle consciente, que a gente só consegue controlar isso, né? Que a gente tem a consciência daquilo. Mas, na verdade, isso não tem sentido nenhum. Emagrecer não é só uma questão de força de vontade, não. Não é só assim, quero parar de comer, vou parar de comer. Existe a fome mesmo, existe vontade de comer. Tem calorias e calorias, tem alimentos e alimentos. Tem alimentos que não saciam, tem alimentos que saciam, tem alimentos que viciam, na verdade. Né? E às vezes as mesmas 100 calorias que viciam são as 100 calorias que saciam. Então existe uma grande diferença nisso. Então contar calorias é um negócio complexo, né? Quando a gente começa a entender que esse controle do peso está relacionado com hormônio, com o tal da obesidade, gordura localizada, celulite, tudo que advém disso, está relacionado com hormônio, com receptor hormonal, a gente começa a pensar diferente.
quando a gente pensa só em caloria, a gente não está pensando da maneira correta, né? E aí a gente pode concentrar em quais hormônios e como que a gente vai ativar, uma vez que a gente sabe quais alimentos ativam determinados hormônios. Então esse é o grande legal de você conhecer isso, de você parar com isso de fazer contar caloria. Contar caloria não adianta absolutamente nada. É óbvio que é interessante você saber que um alimento tem tantas calorias. Vamos supor, o mesmo alimento, um bife, aquele pedaço tem 30 calorias e um pedaço maior tem tantas calorias. Então é interessante você saber a quantidade do mesmo alimento, de calorias que o mesmo alimento tem por causa do peso, do tamanho, né, do peso daquele alimento. Mas comparar alimentos com calorias não leva a nada, tá? Então, a contagem é muito interessante para as indústrias de refrigerantes e porcarias em geral. Por quê? Porque é uma maneira que eles maquiam, né? Uma maquiagem em cima daquilo, com poucas calorias, baixa caloria, para você escolher um produto da pior maneira possível. Então, caloria é muito bom para a indústria alimentícia, para as indústrias da porcaria. Porque maquia, né? Dá uma maquiada em como você vê o alimento. Então é sensacional para isso, mas só para isso. Metabolismo basal. Aqui vamos entender o que é esse metabolismo basal. Quando a gente fala em metabolismo, nós temos no nosso corpo, a gente tem que manter uma temperatura, a gente tem o tempo todo, existe trabalho, existe energia sendo executada nas células, mesmo dormindo, o nosso corpo está trabalhando. Então a gente tem uma temperatura é energia. Então o tempo todo o nosso organismo tem um metabolismo. É o que quando a gente está sem fazer exercício físico, vamos supor, quando a gente está dormindo, teoricamente seria o metabolismo basal, que você não está gastando nem energia nem para digerir. Agora, esse metabolismo basal, cada um tem o seu. E cada um, ele ajusta esse metabolismo de determinada maneira. A gente compara como se fosse um termostato de uma sauna. Sabe, você vai entrar na sauna e você põe, eu quero a sauna a 60 graus. Só que toda hora você entra na sauna. Você abre a porta, sai. A sauna baixa, um tempo você acha que está quente demais. Você pega e sai, deixa a porta aberta um pouco, depois fecha a porta. E logo ela chega nos 60 de novo. Por quê? Porque você colocou um termostato para isso, né? A geladeira é a mesma coisa, tem um termostato. Você que define esse termostato. As suas ações definem esse termostato. É a mesma coisa no corpo. Esse metabolismo basal é as ações que você faz, é a sua alimentação, o seu exercício que define esse metabolismo basal. Que tipo de alimento. Então é esse termostato que é o grande interessante para a gente ajustar, para a gente conseguir perder peso, perder gordura localizada, para a gente melhorar a celulite, melhorar a pele, né? Então é como se realmente fosse um termostato de uma sauna. Por esta razão que o nosso corpo tem uma coisa que a gente chama de estabilidade, né? O nosso corpo tende à estabilidade. Então por isso que existe este termostato. Por quê? Se a gente estiver no frio intenso, o nosso corpo vai fazer um jeito de você esquentar um pouco. Por exemplo, quando você está no frio, você não começa a tremer de frio. Esse tremer é o organismo tentando esquentar o corpo. Então o corpo sempre tem um tanto de atitudes, né, dentro do corpo para a gente ficar num determinado nível de temperatura, de metabolismo mesmo, né, para a gente ter uma estabilidade metabólica. Quando a gente ingere mais caloria, o organismo vai dar um jeito de queimar essa caloria. É aquela questão da sauna, né? Se ele come menos caloria, ele vai dar um jeito de gastar menos calorias. Olha que interessante. Tá dando para entender? Então é assim, se a gente reduz o número de calorias na hora que a gente alimenta, que é a tal da redução calórica, restrição calórica, que era quase toda dieta, a maioria, até hoje, né? A maioria, 90% das dietas que a gente vê aí, de profissionais renomados e tudo, tem a ver com redução de calorias e exercício. É comer menos e movimentar mais. Quando você come menos, seu metabolismo vai tender a baixar, seu termostato abaixa. Porque você tem que sobreviver, né? O corpo é muito inteligente. Então, ele reduz o gasto da caloria. Se você ingere menos caloria, você gasta menos caloria. Não é simplesmente... Essa questão de calorias que entram e calorias que saem seria só interessante se você continuasse gastando mesmo tanto. Mas isso não acontece. O corpo, então essa conta não fecha. Caloria que entra, caloria que sai, exercício físico, porque é mais caloria que você ingeriu, isso não funciona. O organismo, ele tende à estabilidade, né? Por exemplo, exercício.
Quanto que o exercício contribui? Quando a gente lê e vê isso, a gente fala assim, nossa senhora, eu tenho muita dó, porque é muita crueldade que é feita com os pacientes, né? A informação, gente, a informação é tudo, sabe? O exercício contribui apenas em 5% da perda de peso. Então, contribui? Contribui. Mas onde é que a gente tem que focar? Inicialmente, o que é mais fácil de focar? Na verdade, não é mais fácil não, porque tem gente que adora exercício. Mas o principal é a alimentação, não tem a menor dúvida, né? É 95%. Então, o alimento, o tipo de alimento, a frequência de alimento, a frequência ou não de jejum, de não alimento, o que não comer. Então, isso é muito mais importante do que o exercício físico. Muito mais importante. Então, essa ideia que a gente pode só comer menos e mover mais vai dar certo, não tem porquê, né? É como se achasse que o nosso organismo não tem um termostato. Vai esfriar demais, você vai esfriar junto com ele e vai congelar. Não. Você vai começar a tremer. O nosso organismo é muito inteligente. Os cientistas, a gente se acha muito inteligente. A natureza é muito mais inteligente que a gente, né, gente? Não tem o que conversar nesse sentido. E quando você vê uma coisa dessa, é tão simples. É tão simples, né? Como eu disse, é muito bom para a indústria que quer mostrar que o dele tem menos caloria. É uma maquiagem. Essa questão de caloria realmente é interessante saber, mas para usar como perda de peso, isso não adianta nada. Porque o nosso organismo, ele tem o termostato e ele tende ao equilíbrio. Entendeu? Então não há como você utilizar caloria que entra, caloria que sai, exercício físico para queimar caloria, como modo de perder peso. Isso não funciona. Isso aqui é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Se você comer menos, seu corpo usará menos. Se você mover mais, seu corpo vai tender a comer mais. Então, quando você faz exercício, você tem fome. Então, é uma briga contra os seus hormônios. Eu falo sempre isso. Você não consegue ganhar dos seus hormônios. Não consegue, né? Se você tiver fome, que não seja a vontade de comer, é claro que os seus hormônios vão fazer você ter fome, que é diferente de ter vontade de comer. Então, por isso que a contagem de calorias não funciona para perda de peso. Tá? Se não funciona, bom, então não funciona. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço com isso? Se é calorias, se essa questão, eu estou pelejando, contando caloria para lá, fazendo exercício, e não consigo... Onde é que eu vou me basear, então? Na questão hormonal. É a questão hormonal que você tem que focar para entender como você vai fazer para perder peso. Né? Por que uma pessoa, então... Olha só. Por que a gente armazena gordura? A gente armazena gordura para utilizar na hora que a gente for precisar dessa gordura, para quando não tiver alimento. O problema é que hoje em dia a gente sempre tem alimento, né? Então não existe hora sem alimento. Mas o que aconteceria? Por que uma pessoa obesa tem realmente fome? Né? Por que ela não usa, já que ela é obesa, já tem gordura sobrando, por que aquela gordura sobrando ali não dá conta do recado? Ela não passa fome, não passaria fome, já tem gordura. Porque o nosso corpo ele manda sinais, né? Ele manda esses sinais, tem tudo relacionado com os sinais que o organismo está mandando. Então, só ter gordura armazenada não quer dizer que você vai ter acesso àquela gordura armazenada, não. Então, o acesso é que é o problema. Então, qual o hormônio que controla esse armazenamento? O principal é a insulina. Tem outros hormônios no meio, mas o principal é a insulina. Então, o que a gente tem que saber é que a insulina é o principal sensor para essa finalidade de armazenamento de gordura, né? No caso de energia. Então, como que a pessoa com calorias armazenadas pode sentir fome? É isso que eu estava falando. Ele tem energia armazenada, mas não libera essa energia. Ela está com fome mesmo. Não é o que os vários colegas falam, não, é falta de vontade, é falta de força de vontade, é glutona mesmo, não, isso aí não tem jeito, não. Então, a pessoa, além de ser mal orientada, ainda é crucificada por não fazer, por não dar conta daquilo. Você já pensou de crueldade? Isso é cruel, né, gente? Então, a insulina alta impede a utilização dessa gordura. Então, insulina alta. O que causa alta de insulina? Alimentação o tempo todo. Alimentar o tempo todo, não deixar de alimentar. E alimentar nutrientes que aumentam a insulina. Então, o problema é que a insulina não se mantém baixa por um período suficiente para liberar essa utilização da gordura. Então, são duas das causas aí principais, né? A qualidade do alimento e a frequência da alimentação. Isso que a gente tem que basear. Então, qualquer alimento, ele aumenta a insulina. Mas, né, botei um mas bem, a caixa alta aqui,
Os alimentos industrializados, aqueles fabricados, aqueles artificiais de verdade, em especial os carboidratos artificiais, são os que aumentam com mais facilidade a insulina, porque eles são tão manipulados, tão processados, que eles ficam tão fáceis de ser absorvidos, e carboidrato, quando ele é purificado, vamos dizer assim, né? Não é bem purificado, quando ele é processado mesmo, vira aquela farinha fininha, aquilo absorve uma facilidade tão grande, aquilo é glicose na veia praticamente, né? Quando você alimenta aquilo. Então aumenta muito rápido. E a insulina, puf, aumenta, a glicose aumenta rápido, a insulina aumenta rápido. E insulina alta não libera gordura. E se você alimentar de 3 em 3 horas, como a maioria das dietas que a gente vê fala, sua insulina sempre vai estar picos e não vai abaixar. Se a insulina não abaixa, não libera gordura. Por isso você vê a pessoa que tem gordura armazenada, obesa, com fome, né? A insulina impede a queima de gordura. A gente evoluímos por isso. Nós evoluímos, desculpa o português, nós evoluímos por isso, né? Por quê? Se a gente está sentindo, se não está entrando comida, aí a gente libera a gordura, aí a gente sobrevive. Então a sobrevivência da nossa espécie dependeu disso, né? Só que de 50 anos para cá a gente mudou isso, com essa comida toda hora. E quanto mais refinado, quanto mais industrializado, quanto mais mexido o carboidrato mais a insulina se eleva. Mais fácil ela é de ser elevada. E frequência da alimentação é o que eu falei, né? O organismo precisa pelo menos de 3 horas para fazer esse processo de digestão. E a insulina diminuir e liberar esse armazenamento de gordura. Então, depois que a gente vê isso, gente, é simples. É simples. Uma coisa que eu explico muito para os pacientes é assim. É como se você vê na estrada um caminhão igual a esse aqui, né? É um caminhão tanque transportando gasolina, mas está estacionado lá na estrada porque acabou a gasolina. Como assim? Caminhão tanque cheio de gasolina, acabou a gasolina? Ué, porque ele tem dois estoques de energia aí. O tanque dele, que é esse tanquezinho aqui, e o tanque gigante. Só que acabou a gasolina, mas por que não pega esse aqui? Porque esse aqui é separado desse, né? É igual a gordura no corpo da pessoa. Ela não é, vou para a gordura, vou para a glicose. Não é assim. Depende, né, de estímulos. Então, esse caminhão aqui, se acabar a gasolina dele, essa aqui, ele não vai utilizar essa aqui de cima, não. A não ser que o motorista pegue uma mangueira e passe a mangueira do caminhão para dentro do tanque, para o caminhão partir. Vai funcionar. Gordura, mesma coisa, como se aqui fosse a gordura acumulada e aqui fosse a glicose que está no resto do organismo, no fígado e nos músculos. Entendeu? Então, assim, para liberar isso aqui, tem que haver um outro sensor, uma outra ignição, um outro caminho, uma outra via. Essa via, a insulina é que fala. É como se o motorista fosse a insulina. O motorista vem cá e põe um cano daqui para cá. Quando isso aqui está baixo. Entendeu? Então é basicamente isso. Eu explico isso assim, gente, são 2 compartimentos. Não é um compartimento só. Tá? Esse compartimento aqui não é tão fácil, tão acessível não. Se a pessoa alimentar de 3 em 3 horas, a insulina não cai e impede que esse compartimento seja acessado. Simples assim. Simples assim. O que a gente conclui com isso? É muito fácil. Primeira coisa, contar calorias não funciona. Não, é coisa do passado, é coisa da indústria, né? Muito bom para indústrias de refrigerantes, de porcaria em geral, para mostrar que o produto dele é muito bom e para maquiar o produto falando que ele é um produto saudável, tem menos calorias, né? É um jeito que a indústria aproveitou. Primeira coisa, então, que a gente deve fazer, evitar os carboidratos artificiais, porque são eles que elevam a insulina com uma rapidez muito grande. E alimentar com menos frequência, porque a frequência não deixa a insulina baixar, e a insulina alta o tempo todo não libera gordura. Então, se a insulina cai, ela libera a queima de gordura. E libera esse cadeado, essa chave que é a insulina, abre o cadeado para a queima de gordura. Entendido? Então aqui foi uma explicação a respeito de calorias, de como a obesidade tem a ver com hormônios e não calorias. E me deixem os comentários, façam perguntas, deixem tudo anotadinho aí, eu estou à disposição. Tá legal? E se vocês estiverem gostando desse assunto, que eu gosto muito, porque eu tenho isso no meu consultório e comigo,
né? Me deem notícia. Tá legal? Um forte abraço.